Hebreus capítulo 12, os 3 versículos, e hoje nós concluímos essa série de estudos que eu confesso aos irmãos, fui muito abençoado por ela. Cada mensagem que a gente prepara, o pregador, a gente é abençoado de uma maneira muito grande, porque Deus fala conosco primeiro, né? Primeiro a ser afetado pela palavra tem que ser o pregador, né? E graças a Deus, Deus tem feito isso conosco. Hebreus capítulo 12, diz assim a palavra: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Somente até aqui, amado Deus e amado Pai, nós te bendizemos, Senhor, pela tua palavra, pois ela é para nós, ó Deus, o alimento diário, o alimento necessário, o alimento do qual nós não podemos nos afastar, Pai. E obrigado, Senhor, por esta oportunidade de, aos domingos, podermos abrir a tua palavra, tanto pela manhã como à noite, para receber uma porção generosa deste alimento, ó Deus, deste fluido, Senhor, sobre nós. Por isso, meu Pai, eu oro para que neste momento nada venha atrapalhar os teus filhos de se alimentar deste banquete que é a tua palavra. Qualquer preocupação, qualquer agitação, sejam colocadas de lado agora, Senhor, para que, ó Deus, a tua palavra alcance esse coração, alcance essa mente e produza, ó Deus, as transformações que o Senhor deseja em cada um dos teus filhos. Nós suplicamos isso, Pai, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem assentar. A ênfase ou o título dessa palavra, obviamente que o estudo tem um nome maior, né? O bom testemunho da fé. Mas hoje a nossa ênfase será nesse tema: não pare de correr. Não pare de correr. Recentemente, estão regulando, se houver alguma mudança aí é porque eles estão lá mexendo. Então, recentemente, um grupo multidisciplinar da área de saúde propôs a um maratonista amador o desafio de correr. Um desafio de correr durante um ano inteiro, todos os dias, de correr uma maratona por dia. Irmãos, imaginam isso? Eu nunca corri uma maratona na minha vida, mas o desafio que esse grupo multidisciplinar propôs para esse maratonista amador seria um desafio de correr uma maratona todos os dias durante um ano. A intenção deste grupo, multidisciplinar da área de saúde, era fazer uma pesquisa e descobrir como funcionaria e se adaptaria o coração humano quando exposto a situações de extremo estresse e de um constante desgaste físico. Era uma ideia de promover uma pesquisa para que se pudesse ver isso, como que funciona o coração de alguém tendo que fazer um exercício extremo, e ser submetido a um estresse constante. E não importariam as condições do tempo, se estaria chovendo ou não, aquele corredor amador
ele ia ter que correr a maratona naquele dia. Também não importaria, numa certa medida, obviamente, as condições físicas do corredor. Nessa pesquisa e nessa entrevista que eu vi, o corredor confessou que ele teve febre, e teve que correr com febre. O corredor ele teve lesões e não podendo correr, ele teve que fazer o percurso da maratona andando. E ele confessa que teve dias que fez o percurso no período de 10 horas, porque ele não podia correr, ele teve que andar naquele dia. Então não importava as condições do tempo, não importavam as condições físicas do corredor, ele tinha que cumprir o desafio, porque isso tinha como fruto o resultado dessa pesquisa. Podemos dizer que o percurso era o mesmo. Ele correu numa cidade do interior de São Paulo, então o percurso que ele fazia todo dia era o mesmo. O corredor era um só, mas de certa maneira a corrida nunca foi a mesma, pois cada dia surgiam obstáculos externos e internos que o corredor precisava superar. Podemos dizer, irmãos, que algo semelhante acontece na corrida da fé. Todos nós aqui somos chamados a ingressarmos numa corrida de fé, numa maratona de fé. Somos chamados por Deus a produzirmos o bom testemunho da fé dia a dia. Mas as condições nem sempre são as mesmas. Nós vivemos num mundo dominado pelo pecado, e isto faz com que a nossa corrida seja não somente uma maratona, mas eu diria que seja uma maratona ao mesmo tempo, como se fosse uma corrida de obstáculos, tendo que saltar, tendo que se desviar, afastar, pular, Então é uma maratona diária junto com uma corrida de obstáculos. Além das condições externas desfavoráveis desse mundo que nós vivemos, há também as condições internas dentro de nós. Nem sempre nós estamos muito bem para viver a fé. Nem sempre as coisas estão legais dentro de nós. Há sentimentos de medos, muitos medos que nos dominam. Nós somos seres tão estranhos. É ou não é, meus irmãos? Às vezes a gente sente uns medos que vêm ali, bate no nosso coração, sentimentos de desânimo, de dúvida, o medo de rejeição, o medo de fracasso, são tantas coisas. Então, não somente as condições desfavoráveis lá fora, mas também às vezes dentro de nós. Há momentos em que nós não estamos muito bem para vivermos a nossa fé, para completarmos a carreira que o Senhor coloca diante de nós. Mas tal como aquele corredor que aceitou e concluiu o desafio de correr uma maratona por dia durante um ano, nós, cristãos, corremos a maratona da fé, dia a dia, mas não por um ano, até chegarmos diante do Senhor. Eu já estou correndo essa maratona há quase 40 anos. Quem já está nessa maratona aí há mais de 10 anos aí, a maratona da fé, Estamos correndo, estamos seguindo. Após o seu longo e maravilhoso argumento, o autor do texto, o autor da carta aos Hebreus, após ele criar um argumento longo, um argumento maravilhoso, usando os exemplos de homens e mulheres que completaram a carreira da fé, que se tornaram testemunhas. Agora o autor da carta, ele conclui este argumento mostrando que a geração de um bom testemunho da fé não pode parar. Muitos já correram antes de nós estamos sendo chamados agora a produzirmos o nosso bom testemunho, e isso não pode parar. Agora é
a nossa vez. E no caso aqui da carta, agora era a vez daqueles que liam a carta pela primeira vez. E o autor, ele usou, ao longo desse capítulo 11 todo, um mecanismo, irmãos, que é usado até os dias de hoje, quando nós queremos animar, estimular um grupo para realizar algo. Se você for, por exemplo, a qualquer sede de qualquer clube de futebol, você vai encontrar ali um espaço dedicado para aqueles, que em algum tempo realizaram grandes feitos pelo clube. Quem aqui gosta de futebol? O irmão Jorge, eu sei que gosta. Já foi lá no General Severiano algumas vezes, né? Deve ter em algum lugar lá alguma foto do Mané Garrincha, Newton Santos, daquelas pessoas que para o clube fizeram feitos maravilhosos e que por conta disso estão lá, expostos numa galeria como pessoas que inspiram novos jogadores. Então, quando chega novos jogadores dentro daquele clube, ao ver a foto do Garrincha, ao ver a foto do Newton Santos, essas pessoas se sentem estimuladas a alcançarem talvez um pouco do que eles puderam produzir. Se você for ao Palácio Presidencial, você vai encontrar lá também espaços para aqueles que ocuparam o cargo em algum tempo. Então, o que o autor da carta aos Hebreus está fazendo é uma coisa que é feita até os dias de hoje. Ele está usando aqui aqueles que foram importantes no passado, aqueles que viveram seu bom testemunho, para estimular aqueles que estavam agora na corrida da fé a continuarem com o mesmo sentimento. E na corrida para produzirmos o bom testemunho da fé, muitos vieram antes de nós, irmãos. Nós não estamos aqui como uma geração de pessoas que não tiveram pessoas que vieram antes de nós. Muitas vieram antes de nós. Pessoas que estão nas páginas da Bíblia, pessoas que não estão nas páginas da Bíblia, mas que estão próximas a nós, ou que fizeram parte da nossa vida, nossos pastores. Quem aqui já teve pastor? Eu me lembro do pastor Santiago, que foi meu pastor, foi pastor do bispo Veve, pastor de alguns irmãos aqui, já não está entre nós. Conheci outros irmãos, serviram a Deus, não estão entre nós. E o que o autor está mostrando aqui é que eles formam, eles quem, pastor? Aqueles que ele citou no texto, mas também aqueles que continuaram a dar o bom testemunho da fé, que eles formam aquilo que ele chama aqui, no versículo 1, dizendo: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos o que, meus irmãos? Tão grande nuvem de testemunhas. Há uma grande nuvem de testemunhas. De pessoas que vieram antes de nós e que completaram a carreira. Nessa grande nuvem de testemunhas, está nela o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, João, mas como eu disse também, nossos pastores, que nos pastorearam. Estão também irmãos em Cristo que já partiram. Quem tem irmãos queridos que um dia foram queridos e que já partiram e estão na glória? Quem tem irmãos em Cristo aí que já foram? E que nós lembramos desses irmãos e agradecemos a Deus por termos convivido com eles. Eles agora fazem parte dessa grande nuvem de testemunha. Nós estamos aqui lutando o bom combate aqui na terra, mas em breve faremos parte desta grande nuvem de testemunhas também. Quem deseja isso? Quem deseja isso, né? E era isto que o autor da carta queria inspirar nos corações daqueles que estavam abatidos. Esta carta foi escrita para um grupo que estava abatido, para um grupo que estava sofrendo lutas, perseguições, e o desejo de fazerem parte desta nuvem de testemunhas, eles queriam fazer isso. Mas o que o autor da carta está mostrando, dizendo: olha, não é fácil. Não é fácil você fazer parte dessa grande nuvem de testemunhas.
Nós também queremos fazer parte dessa grande nuvem de testemunha. Mas para fazer parte desta grande nuvem de testemunhas, eles precisavam se manter correndo. Para chegar na linha final de chegada, eles precisavam se manter correndo a corrida da fé. E interessante que o autor da carta usa aqui, nesses 3 versículos que nós lemos, ele usa 3 verbos aqui que trazem uma ação de progresso. Uma ação uma ação que não termina, é uma ação que está continuando. Os verbos são, no finalzinho do verso 1, desembaraçando-nos, depois ele diz, corramos, e no verso 2 ele diz, olhando firmemente para o autor. Então, pelos verbos, nós já percebemos que é uma ação contínua, a ideia de uma ação em progresso, uma ação que não se acaba. Quem aqui já disputou algum circuito de corrida, mesmo que seja amador, né? Eu queria, não sei se o irmão José Cícero está aí, minha irmã? Está não, né? Mas ele ia gostar de ouvir essa palavra hoje, né? Estou falando de uma área que é a dele, né? O corredor aqui da igreja, né? Mal eu cheguei na igreja, ele falou das corridas e já até me convidou para participar de uma corrida com ele. Eu falei, que é isso, irmão Cícero? Ah, doido, deixa o pastor chegar aqui. Não, peraí, deixa o pastor conhecer um pouco mais. Mas o irmão Cícero, nós temos aqui entre os irmãos, muitos irmãos, mas o que eu mais conheço nesse aspecto é o irmão Cícero, né? E tudo, seja o irmão Cícero, ou sejam todos nós aqui, todos nós sabemos que aqueles que se propõem a correr precisam ter alguns cuidados. Sabe que para correr é necessário usar roupas pesadas ou leves, né? Tem que ser roupas leves. Ninguém vai correr de calça jeans, casaco, a não ser que queira, sei lá, emagrecer rapidamente, criar ali uma sensação térmica para suar muito, mas não é esse o objetivo, né? Quem se propõe a correr sabe muito bem que é necessário usar roupas bem leves para não gerar atrito e exigir, né, do corredor mais esforço. O autor da carta, ele traz essa ideia, mostrando que ninguém iria conseguir produzir um bom testemunho da fé se estivesse embaraçado, enlaçado e envolvidos em pecados. Por isso que ele diz, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Então ele diz que antes, e é por isso que ele coloca aqui esse verbo, antes do verbo correr. Antes mesmo de você começar a corrida, você tem que fazer alguma coisa antes. Tem que se desembaraçar dos pesos e dos pecados. E note que o autor escrevia para pessoas que eram crentes ou não crentes. Quem pode me responder isso? Essa carta foi uma carta endereçada para não crentes ou para crentes? Para crentes, para homens de Deus e mulheres de Deus. E note que o autor escrevia para irmãos e irmãs que passavam provas, perseguições, mas na hora de exortar estes irmãos, ele mostra que não são as lutas e perseguições que nos impedem de produzir um bom testemunho. Isso aqui é algo muito importante. Às vezes alguém diz assim, pastor, estou meio desanimado por uma luta que está acontecendo lá em casa. Mas, biblicamente, não é uma luta, não é uma provação que nos impede de produzir um bom testemunho, como nós aprendemos no domingo passado. Às vezes isso é até um elemento para que o nosso testemunho se torne mais reluzente ainda, vamos assim dizer. Então, o que o autor coloca aqui, que não são as lutas e perseguições que nos impedem de produzir um bom testemunho.
Mas o que nos impede de produzir um bom testemunho? O autor diz, é o pecado que tenazmente nos assedia. Quem só deixa de produzir bom testemunho quando deixa se enrolar no pecado. Quando deixa que o pecado envolva a sua vida. Quando se torna uma pessoa embaraçada no pecado. Então o autor ele poderia falar assim, eu entendo que vocês estão passando lutas, isso é difícil, tá? Mas o autor coloca que o que nos impede de correr a carreira da fé é o pecado que se envolve, é o pecado que nos enlaça. E considerando a carta toda, nós estamos meditando no capítulo 11 e agora no início do capítulo 12, mas considerando a carta toda, quem conhece a carta de Hebreus, sabe que o pecado principal que o autor trata nesta carta é um só. E não é um pecado de ordem, eu diria que moral, ou algum pecado como a mentira. Eu penso que o pecado para o autor da carta aos Hebreus mais chama a atenção dos seus leitores, está presente aqui em alguns capítulos anteriores. Vamos ver, capítulo 3. Veja qual é o pecado principal que o autor quer combater nos leitores que receberam aquela carta. Qual é o pecado principal, pastor? E talvez os irmãos vão até mesmo se admirar com isso. Hebreus 3, verso 12. Ele diz assim, tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós, o que, meus irmãos? Um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Um pouquinho mais à frente, capítulo 4 agora, verso 1 e 2. Temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, porque também a nós foram anunciadas boas novas, como se deu com eles. Mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada de quê, meus irmãos? Não foi acompanhada de quê, igreja? Pela fé naqueles que a ouviram. Então, o pecado, eu diria que principal que o autor da carta aos Hebreus está tratando e querendo que esse pecado não esteja no coração daqueles seus ouvintes, é o pecado da incredulidade. E eu digo aos irmãos desta manhã, a pior incredulidade não é a dos não crentes. A pior incredulidade é a dos crentes. Eu vou explicar isso. Às vezes a gente fala muito de incredulidade pensando em pessoas que não são crentes, né? Ele é um incrédulo. Mas o que o autor da carta está nos mostrando aqui é que há uma incredulidade que pode tocar no coração de crentes, de pessoas que estão caminhando na fé ou que pensam estar caminhando na fé e que mesmo assim podem, como diz o autor da carta, ser tomado por um perverso coração de incredulidade. E que incredulidade é essa, pastor? É daqueles que, na hora de provarem o valor da fé, vacilam e retrocedem. Há uma incredulidade lá fora, mas não pode haver uma incredulidade aqui no nosso coração. De quando as provas da fé se levantam contra nós nos afastarmos do Deus vivo. Deixarmos de crer que Ele é poderoso para realizar. Então, se queremos produzir o bom testemunho da fé, temos que nos afastar deste pecado, o pecado da incredulidade. Eu volto a dizer, não é da incredulidade, aqui a questão não é sobre a existência ou não de Deus. Aqui essa incredulidade, ela toca em outro aspecto.
É o aspecto da onipotência de Deus. Você crê que Deus é poderoso? Eu vou perguntar de novo. Você crê que Deus é poderoso? Então, se cremos que Deus é poderoso, nós precisamos confiar nele para qualquer situação que aconteça na nossa vida. Ele é poderoso para nos curar. Quem crê nisso? Ele é poderoso para nos curar. Ele é poderoso para transformar a nossa família. Ele é poderoso para salvar maridos, filhos, esposas. Ele é poderoso para isso. Então, passando por uma prova que envolva algumas coisas destas, nós não podemos ser tomados por um coração de incredulidade a respeito do poder de Deus, a respeito daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. E era essa incredulidade que o autor da carta está combatendo aqui. Aqueles homens eram homens de Deus. Aquelas mulheres que receberam a carta eram mulheres de Deus. Mas por conta das provas que eles estavam vivendo, eles estavam pensando em retroceder. Estavam se desanimando. Então, quantos cristãos deixaram de confiar que Deus é poderoso para mudar as situações da sua vida? Então, se você quer correr a carreira da fé, produzir um bom testemunho, você precisa se afastar dos pecados que tenazmente nos assedia, e o principal dele aqui, segundo o texto, é esse tipo de incredulidade que nos deixa, que nos faz perder a confiança no poder de Deus. E confiando que Deus é poderoso, aí sim nós podemos, uma vez desembaraçando-nos do pecado da incredulidade, especialmente dessa incredulidade no poder de Deus, aí sim, o texto diz, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Você só pode correr a carreira da fé confiando no poder de Deus. Continuar a correr a carreira da fé que nos foi proposta por Deus para cada um de nós. Aqueles que leram a carta pela primeira vez, como nós vimos na semana passada, aprenderam que Deus chamou alguns homens para tarefas diferentes. Sim ou não, meus irmãos? Chamou Josué, fez de Josué um grande líder, fez de Josué um grande guerreiro, fez Josué entrar na terra prometida com o povo. Chamou Gideão, fez Gideão vencer uma grande batalha com um exército bem menor em relação aos seus inimigos. Deus chamou Josué e Gideão. Mas também nós vemos e aprendemos com a carta que Deus chamou outros e colocou no caminho desses, não vitórias tão grandiosas, mas colocou no caminho desses açoites, escárnios e até mesmo o martírio. Deus chamou uns e chamou outros a produzirem o bom testemunho da fé. E nós precisamos entender isso, irmãos, que na corrida da fé, cada um de nós, na corrida de fé de cada um de nós, haverá coisas que são semelhantes, mas haverá coisas que são situações distintas. Por exemplo, há irmãs aqui que têm seus maridos crentes. Quais são as irmãs que têm os seus maridos crentes aí? Dê glória a Deus por isso. Glória a Deus por isso. Que coisa maravilhosa. Irmãs que têm os maridos crentes. Outras, no entanto, estão aqui e precisam caminhar um tempo até receber esta bênção. Hoje não estão vivendo isso, mas estão caminhando e confiando em Deus que esta bênção vai chegar. Há irmãos aqui que têm filhos caminhando na fé, porém há outros que estão chorando e pedindo a Deus, dizendo, Senhor, traz nossos filhos de volta para os caminhos do Senhor. Então o que nós observamos com isso? É que há uma carreira de fé proposta por Deus, em algumas coisas semelhantes, mas em algumas coisas que são distintas. Há irmãos que estão passando por coisas aqui que outros irmãos não estão passando, mas que mesmo assim precisam completar a carreira da fé. Então não podemos reclamar com Deus
pela carreira que nos foi proposta. Apenas temos que pedir ao Senhor, dizendo: Senhor, dai-me graças e forças para prosseguir. Você pode pedir isso nessa manhã, dizendo: Senhor, dai-me graças e forças para eu prosseguir na carreira que o Senhor propôs a mim. E de onde vem esta graça e força, meus irmãos? De onde vem essa graça e força? Por que nós estamos caminhando nesta carreira da fé? Por que nós estamos perseverando? De onde vem essa graça e força? Embora o autor da carta tenha falado de tantos homens e mulheres que venceram e produziram o bom testemunho da fé, e ele sabia que estes mesmos homens e mulheres, de certa maneira, olharam para um alvo. Moisés, embora foi usado pelo autor como um exemplo de homem que produziu um bom testemunho de fé. Abraão, embora tenha sido usado como exemplo de homem que produziu um bom testemunho de fé, o autor da carta mostra que esses mesmos homens e mulheres olharam para um outro, tiveram seus olhos em outro. E diz aqui o texto: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, mas correndo de qualquer maneira, meus irmãos. Qual é a maneira que temos que correr esta carreira? Segundo o texto: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. E quem é esse, meus irmãos? É Jesus. Então, olhando firmemente para Jesus. A Bíblia diz que Abraão viu o dia do Senhor e se alegrou. O próprio texto de Hebreus 11 mostra que Moisés ficou firme como quem vê aquele que é invisível. Eles estavam olhando para Cristo. A única fonte segura que nos mantém de pé e nos faz correr a carreira que nos está proposta é olhar para Cristo. Mas que Cristo eles deveriam olhar? Qual é o Cristo que nós devemos olhar? Hoje muitos querem olhar para o Cristo abençoador e resolvedor de problemas. Mas o texto nos mostra qual é o Cristo que eles deveriam olhar. Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, aquele que em troca da alegria que lhe estava proposta, ele fez o que, meus irmãos? Ele suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia. Então, o Cristo que nós devemos olhar é exatamente esse Cristo. O que suportou a cruz, o que venceu a oposição e mais, está assentado à direita de Deus Pai. Era isto que aqueles cristãos que receberam a carta e leram pela primeira vez, era isso que eles precisavam fazer. E não mudou, meus irmãos. É isso que nós ainda precisamos fazer até hoje. Na nossa jornada, na nossa carreira, na nossa corrida, para produzirmos um bom testemunho, é isso que nós precisamos fazer. Continuar olhando para o Senhor, nos desembaraçando-nos dos pecados, continuando a correr a carreira da fé e olhando somente para Jesus. Quando eu escrevi isso aqui, eu me lembrei de um louvor que eu cantava muito no início da minha conversão. Olha, Nicolas, acho que não sabe esse louvor não, Nicolas. Talvez, mas o irmão Eliseu sabe. Olha somente a ti, Senhor. Olha somente a ti, Senhor. Olha somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Segui teu caminhar, Senhor. Segui sem desmaiar, Senhor. Prostrar-me em teu altar,
Senhor, e não olhar atrás. Essa é a receita, meus irmãos. É a receita que serviu para a igreja, né, da carta aos Hebreus. É a receita para a igreja de 40 anos atrás. É a receita para a igreja de hoje, continuar olhando para Cristo. Mas alguém pode dizer, pastor, não é fácil. A receita parece tão simples, mas não é fácil. Sim, meu irmão, não é fácil não. Tal como uma corrida de longa distância, onde muitos são levados à exaustão, desmaiam e ficam fora da corrida. Eu não sei se o irmão Cícero já teve algum episódio desse, irmã. Já teve, irmã? De que? De desmaiar? De desmaiar. O irmão Cícero, mesmo... ele completou a corrida desmaiando, né? Estava desmaiando. Então, é muito natural numa corrida de longa distância a pessoa sentir a exaustão, né? Desmaiar. E obviamente que isso no sentido físico acontece por algumas razões. Pela falta de hidratação devida, pela exposição às vezes a um sol muito escaldante, às vezes um esforço exagerado, né? Quem já acompanhou uma corrida sabe muito disso, né? Especialmente a São Silvestre, tem aquela subida que os corredores vão mais devagarzinho, se poupando, e eles aceleram mais no final, quando estão chegando. Então, há momentos de fazer um esforço a mais, um esforço a menos. Então, o texto diz aqui, verso 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, e diz, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossas almas. Nós podemos dizer que na corrida da fé, muitos também estão desmaiando. Muitos também estão ficando pelo caminho, porque não estão hidratando as suas almas com aquilo que nos faz correr essa carreira da fé. A presença de Deus, a palavra de Deus, são os alimentos que nós precisamos. Você está aqui, sempre recebendo a palavra, sempre buscando, orando, fazendo isso na sua casa, eu digo aos irmãos, você vai completar a carreira. Você vai chegar até o final. Então a culpa, meus irmãos, não está no percurso. É porque tal como numa corrida, onde alguns desmaiam, outros completam. Se a culpa fosse do percurso, o que ia acontecer com todos os corredores daquele percurso? Todos iriam desmaiar, todos iriam não aguentar. Então a culpa não está no percurso, a culpa está no preparo do próprio corredor. Então, tal como numa corrida física, na corrida da fé, muitos estão fazendo percursos difíceis. E às vezes a gente quer colocar a culpa no percurso. Ah não, meu desânimo é por conta desse problema que eu enfrento na minha família. Ah, o meu desânimo é por conta desse problema que eu enfrento no meu trabalho. Não, a culpa não está no percurso, irmãos. Porque às vezes há pessoas enfrentando lutas até piores do que a sua. Estão permanecendo firmes. Estão buscando o Senhor. Estão amando a Jesus. Então, mais uma vez, o autor da carta mostra que a solução é uma só. Para que a gente não desmaie no meio do percurso e vacile, a solução é uma só. Ele diz no início do verso 3, considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição, ou seja, voltem a olhar para Jesus, mantenham os seus olhos no Senhor. Amém, igreja? Então eu pergunto, quem aqui quer chegar nos céus? Quero chegar. Embora o autor da carta, neste capítulo 11, tenha usado diversos nomes de homens e mulheres de Deus, ele deixa claro que nenhum deles, nem Moisés,
nem Abraão, nem Gideão, nem Raabe, nenhum desses homens e mulheres, o autor da carta deixa claro que nenhum deles ganhou esse título. Que título, pastor? De ser o autor e consumador da nossa fé. Nenhum deles, nem Abraão, nem Moisés, nem Gideão, suportou a cruz. E nenhum deles está assentado, como diz aqui no final do verso 2, está assentado aonde, meus irmãos? À destra do trono de Deus. Então o autor da carta, ele mostra claramente, tanto no capítulo 11, mas como em toda a carta aos Hebreus, ele abre a sua carta exaltando Cristo e a obra de Cristo. Abra comigo, logo no início, capítulo 1 de Hebreus. O autor da carta exalta Cristo, a obra de Cristo. Ele diz, verso 1, capítulo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. E diz, ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e depois de ter feito a purificação dos pecados, ele diz que Cristo fez o quê, meus irmãos? Assentou-se à direita da majestade nas alturas. E aqui no capítulo 12, ele fala isso mais uma vez, que Cristo foi exaltado, está assentado à destra do trono de Deus. Então, o triunfo de Cristo na cruz é a garantia que nós temos. A garantia que aqueles cristãos que leram a carta pela primeira vez tinham, e de lá para cá é a garantia que todo cristão tem. O triunfo de Cristo na cruz é a garantia que nós temos. Olhando para Ele, ligados na videira verdadeira que é Ele, nós iremos completar essa carreira da fé. Muitos já chegaram lá. Amém, meus irmãos? Quem vai chegar lá? Quem vai chegar lá? Eu quero chegar lá. Nós vamos chegar lá. Nós temos que perseverar. Voltando à figura do maratonista que foi usado na pesquisa científica, ele teve que fazer isso 365 dias, correndo 42 quilômetros por dia. Acho que eu vou propor isso para o irmão Cícero, minha irmã. Ela vai falar, faz isso não, pastor, eu quero meu marido vivo. 365 dias, uma maratona por dia. E ele completou. Eu vi a reportagem, eu vi a entrevista, ele completou. Cada manhã, meus irmãos, que nós acordamos, cada manhã que eu acordo, uma das frases da minha oração é essa: Senhor, me ajuda a completar esse dia para a sua glória. Quem tem essa frase na sua oração diária aí, né? Senhor, me ajuda a completar esse dia que eu nem sei o que vai acontecer nele. Nem sei o que tem pela frente me esperando. Mas eu te peço, Senhor, me ajuda a completar esse dia para a sua glória. E no final do dia, quando eu oro com Denise para a gente dormir, uma das frases que nós falamos é: obrigado, Senhor, por ter nos ajudado até aqui. Obrigado, porque o Senhor nos fez completar esse dia. Então, tal como aquele corredor que completou o percurso, em alguns dias com mais facilidade, porque ele estava bem, a sua cabeça estava bem, o tempo estava bom, então certamente teve dias que ele completou os 42 quilômetros com muita facilidade. Noutros, nem tanto. Assim também acontece conosco, irmão.
Nessa jornada da fé, nem sempre a gente vai completar um percurso diário com muita facilidade. Precisaremos enfrentar problemas lá fora, mas problemas também aqui dentro. Há dias que estamos tão fortes e seguros e que tudo parece tão fácil. É ou não é, meus irmãos? Tem dia que você está lá dizendo, pode vir o que vier, eu vou enfrentar, vou vencer. Você está cheio de fé, cheio de força, cheio desta graça de Deus. Mas noutros dias, como se diz, você diz assim, é só pela graça. Mas no fundo, irmãos, todos os dias é pela graça. Todos os dias é pela graça. A diferença é que em alguns dias a nossa fé está mais hidratada, nossos olhos estão mais firmes, olhando para o autor e consumador da nossa fé. Amém, igreja? Então eu pergunto, como que você se encontra na maratona da fé nesse exato momento? Está correndo? Está seguindo? Está caminhando? Ou está parado? Se estás parado por conta de algum pecado que te enlaçou, te paralisou, a ordem bíblica é o quê? Se desembarace desse pecado. Abandone esse pecado. Largue isto e volte a correr a carreira da fé que Deus preparou para você. Mas se você tem corrido a carreira da fé, mas o ritmo não é o mesmo de algum tempo atrás, talvez porque você tenha tirado os olhos daquele que você deveria olhar e colocou os olhos em alguém que você não deveria olhar, né? Às vezes acontece isso. Se olharmos para Cristo, tudo vai caminhar bem. Mas se tirarmos os olhos de Cristo e passarmos a colocar nossos olhos nas circunstâncias ou em pessoas, provavelmente você vai parar. Provavelmente você vai desanimar. A corrida, meus irmãos, da fé exige, que voltemos a olhar para o Senhor em todo tempo, todos os dias. Não há mais tempo a perder. O chamado é para todos nós. Qual é o chamado? Está aqui. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Eu tenho a minha carreira, você tem a sua carreira, com alguns elementos diferentes. Mas a ordem de Deus é essa: corramos com perseverança, desembaraçando-nos do pecado, olhando firmemente para o Senhor, independente da minha carreira ou da sua carreira. Se fizermos essas duas coisas, tanto eu como os irmãos, nós vamos chegar lá. Amém, meus irmãos? Então esta carreira envolve a nossa vida na igreja, envolve a nossa vida no lar, envolve a nossa vida em qualquer lugar que o Senhor nos colocar. Deus nos chama a produzirmos o bom testemunho da fé. Eu quero produzir esse bom testemunho. Quem deseja produzir esse bom testemunho? Então não pare de correr. Persevere na carreira da fé. Vamos nos colocar de pé e vamos agradecer a Deus pela sua palavra. Vamos agradecer a Deus pelos estudos que tivemos 5 palavras ao longo desses últimos domingos. Se você perdeu alguma, está lá gravada no canal da igreja, no YouTube. Você pode ir lá assistir novamente essa palavra. Mas a intenção dessa palavra, desse estudo que foi ministrado, era esse. É nos ensinar, é nos exortar a entendermos que nós precisamos produzir o bom testemunho da fé. Não basta estar na igreja. Não basta dizer, sou da igreja há 10, 15, 20. O que vale é o testemunho que nós estamos produzindo. Que Deus nos ajude nisso. Feche os teus olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai amado, obrigado, meu Deus, por este privilégio que temos
fomos escolhidos, fomos chamados, fomos separados pelo Senhor para nesta geração produzirmos o bom testemunho da fé, Pai. Sabemos, ó Deus, que como diz a Tua própria palavra, não é fácil isso, meu Pai. É necessário nos desembaraçar de todo o peso de pecados, e especialmente este pecado, Senhor, que tenta nos acometer tantas vezes da nossa desconfiança a respeito do Teu poder, da Tua grandeza, da Tua soberania. Não, meu Pai, que em todos os momentos da nossa vida nós possamos confiar, Tu és poderoso, meu Deus, para mudar as situações da nossa vida. Tu és poderoso para salvar aqueles que temos orado por eles. Tu és poderoso, Pai, para sarar e curar enfermidades que possam vir sobre nós. E nós queremos correr essa jornada da fé, confiando no Teu poder, não deixando que esse pecado de incredulidade tome a nossa vida, Pai. Mas queremos fazer isso, Senhor, sempre olhando firmemente para o Senhor, não olhando para os homens, ainda que esses homens possam dar um bom testemunho, possamos aprender com eles, Senhor. Nós sabemos que nenhum homem é perfeito, nenhuma mulher é perfeita para servir de nós, ó Deus, para servir a nós, Pai, como fonte da graça, fonte da força, fonte da fé. Não, meu Pai, ainda que esses irmãos possam nos ajudar na nossa fé, a única fonte verdadeira de fé para nós é o autor e consumador da nossa fé, é Cristo Jesus, é aquele que suportou a cruz, é aquele que suportou a oposição, é aquele que desceu no inferno e tomou as chaves do inferno, sim, que venceu a morte e agora está sentado à destra de Deus Pai. Sim, Senhor, é ao Senhor que nós clamamos, é ao Senhor que nós queremos permanecer firmemente olhando para Ti, Senhor. Por isso, Senhor, eu oro nesta manhã. Se há entre nós irmãos e irmãs que estavam se desanimando, que estavam tirando os olhos de Ti, colocando os olhos em outras coisas, circunstâncias ou pessoas, meu Pai, que a Tua palavra nesta manhã traga esse despertamento, que o Teu filho, a Tua filha, volte a olhar somente para Ti, Senhor, e olhando para Ti, Senhor, capacita o Teu filho, a Tua filha, a completar a carreira, a completar o percurso, oh Deus, a produzir o bom testemunho da fé, que traga glória e honra ao Teu nome, Pai. Nós pedimos isso, eu peço isso, meu Pai, para mim e para cada irmão e irmã que está aqui nesta manhã, no nome santo de Jesus, e aqueles que desejam isso, dêem glória a Deus. Diga, Senhor, obrigado, meu Pai, obrigado por nos chamar para esta corrida da fé. Amém. Nós vamos fazer a oração final e dar a bênção aos irmãos. Logo mais, vamos estar aqui de volta na casa do Senhor. Não deixe de dar um abraço aí nos irmãos que fizeram aniversário, o Alexandre, perguntar para ele onde vai ser o almoço. Se o Alexandre disser assim, não sei, vai lá no irmão Jorge. Eu sei que o irmão Jorge mora mais aqui perto. Jorge já balançou a cabeça, dizendo, não, pastor, pode, né? Mas procure esses irmãos, dê um abraço neles, abençoe a vida deles e dos outros também. Irmã Cláudia, irmã Liliane, Tiago. Amado Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela preciosidade que temos de ouvir a Tua palavra. Oh Deus, é verdade, muitas vezes o abatimento vem, o desânimo vem, mas a receita continua sendo a mesma. Olhar somente a Ti, Senhor, não olhar para trás. Confiar no Senhor, crer no Senhor, caminhar firme no Senhor. Fazendo isso, Pai, cada um dos Teus filhos e filhas irá completar essa jornada da fé. Agora, Pai, se temos chegado ao final deste culto, desta reunião, leva-nos, guardados e protegidos, que o Teu amor, que a graça do nosso Senhor Jesus e a presença do Espírito Santo sejam com todos,
desde agora e para todo sempre. Amém e amém.